Oi, minha gente querida, estamos de volta. Peço desculpas a vocês. O programa hoje vai ficar em duas partes, porque hoje houve um pique de energia, aliás, não foi nem de energia, né? Foi do provedor. Alô, NET, tem que resolver isso. E caiu, então, em função disso, a gente está voltando agora com a sala de visitas. Então, será um prazer muito grande, né, falar com os nossos amigos e vamos complementar o programa do dia de hoje. Inicialmente cumprimentando os nossos dois convidados, o William Laranja. William é técnico em hematologia, é isso? Especialista em hemoterapia e saúde pública. Ok, muito bom dia, dia, seja bem-vindo. O nosso Fernando Pereira, que você já conhece aqui do programa. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia a todos. Um prazer estar aí mais uma vez. E participando conosco também a Samira Valente. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos internautas. Pois é, eu gostaria de explicar aos nossos internautas que a gente excepcionalmente hoje não terá a prece de Cáritas em função de ser um trabalho gravado que está no computador e em função desse imbróglio, né, que de repente faltou um pouquinho o provedor, mas já estamos de volta. Luiz Sobral está assistindo, Eliane Santos também acabou de compartilhar o vídeo. Eu acredito que tenha sido o primeiro ou esse, não importa, mas vamos ficar em duas partes. Eu vou começar hoje com o nosso convidado, que é o nosso participante aqui pela primeira vez, que é o William Laranja. William, como é que estão aí os bancos de sangue? Como sempre, a demanda é muito grande, então eu vou aproveitar aqui a oportunidade para pedir que as pessoas doem sangue, porque a necessidade de salvar vidas, entendeu, é muito mais importante para as pessoas. E aquelas pessoas que têm saúde, que de 18 a 60 anos, elas podem doar sangue, que estarão fazendo uma grande contribuição para tentarmos ajudar as pessoas que necessitam desse componente. Pois é, e uma coisa que eu queria saber, você tem mais de 30 anos como servidor da saúde, né? 32 anos. 32 anos da saúde federal. Federal. Né? Federal. Como é que você vê o momento? O momento de hoje é pior do que o de ontem, quando você começou a carreira? Muito pior, muito pior. Antigamente nós tínhamos a dificuldade salarial, né, de salários muito menores que o do mercado, mas tínhamos material, tínhamos insumos para podermos realizar o nosso trabalho. Hoje, infelizmente, o que está acontecendo com o pessoal do Estado, né, nem salário e nem insumos, ou seja, é medicina de guerra que o pessoal está fazendo, por puro altruísmo, né, e tentando aí ajudar as pessoas mais necessitadas. Meu Deus do céu. Fernando Pereira, é um problema sério esse, né? Porque a gente paga impostos escorçantes, né? E deveria haver o retorno em benefício, não só para os funcionários, e principalmente para com o público. E, lamentavelmente, isso acontece há muitos anos sem que haja uma solução. Realmente, Fernando Sérgio, o país é o país que tem a maior carga tributária do mundo, né? E você vê que o que acontece, né, as deficiências que o país está passando, isso tudo gerado, né, por esse problema político muito grande, né, que a gente está aí já há algum tempo já presenciando nessa operação Lava Jato, trazendo à tona, né, e realmente falta recurso. Faltando recurso, logicamente, todo o conjunto, né, não só da saúde, da educação, da segurança, né, falta. Agora, a única coisa que não falta dinheiro é para abastecer, né, a classe política. Então você vê a quantidade, né, de deputados que hoje o Brasil comporta, né, atual, mais de 500 deputados, senadores, enfim, isso a nível federal. A nível estadual também é uma discrepância muito grande, e você descendo também para o nível municipal também é essa mesma. Então hoje o Brasil, praticamente uma grande quantidade de pessoas são voltadas, né, para a parte
que não gera, não produz os impostos que o país precisa, né? Gerar recursos justamente para manter toda essa máquina funcionando. E o que a gente está vendo realmente faltando esse recurso e esse problema de gestão muito sério que o país está passando. Pois é, agora eu acho que vai pegar fogo aqui essa situação, porque ontem houve uma bomba que foi divulgada pelo Jornal Globo, pela TV Globo, que tem uma repercussão nacional e tem uma repercussão internacional. E nesse depoimento do presidente do grupo JBS, né, o Batista, e ele disse, ele está nos Estados Unidos, porque disse que está ameaçado de morte, tem autorização por parte da justiça de ficar lá, ainda bem que ele tem dinheiro para ir, né? Porque nós todos estamos ameaçados de morte e temos que ficar em lugares de conflito, porque a gente não tem a mesma facilidade. Infelizmente, mais uma vez, o país só dos ricos, e não dos trabalhadores, e não dos empresários, dos medianos empresários, né, que lutam para pagar os seus esforços. E aí, ô Samir, eu queria a sua opinião pelo seguinte, eu abri o programa do dia de hoje, na primeira parte, quem não viu, dizendo o seguinte, se houve realidade da parte do presidente Temer dele ter tentado obstar a justiça, o mínimo que cabe de atitude digna é renunciar. E no meu entendimento seria, evidentemente, também, eu gostaria de ver o Brasil parlamentarista, mas não gosto de golpe de Estado. Deixar muito claro que eu não estou preconizando o golpe do Estado em circunstância alguma, seja de direita ou seja de esquerda, através da legalidade. Como é que você vê esse momento? É aquilo que você falou, né? Tudo precisa ser provado para as medidas cabíveis serem tomadas, né? E me parece também que ninguém faz delação se não tiver provas. Então eu fico pensando, a gente estava falando sobre sangue, né? Eu fico pensando e até repasso em forma de pergunta para os nossos convidados, já que se falou tanto em sangue, tanta lama que está vindo à tona, será que existe algum sangue bom na política? É uma bela pergunta, William Laranja. Essa pergunta é difícil de resposta, né? É bem difícil. Existe. Eu acho que sim. Com certeza. Mas eu acho que os sangue bons, como falou a nossa querida colega aqui, ele não tem a oportunidade, né, de exercer, porque os poderosos tomam essa oportunidade. E infelizmente os poderosos, é isso que nós estamos vendo aí no dia a dia dos noticiários, né? Infelizmente, a Polícia Federal, Fernando, está nas ruas do Rio de Janeiro, aqui perto do Maracanã, tem um dos assessores que a gente não sabe se pode chamar de teclas, de um dos acusados, que seria o Aécio Neves, não é? Que está respondendo a 8 inquéritos, e inclusive a Polícia Federal já esteve, não sei se ainda está, mas no início da manhã, estava dentro do apartamento do Aécio Neves, ali na Vieira Souto, né, buscando documentações e tal, porque ele, segundo os procuradores de justiça, a Polícia Federal gravou o recebimento de uma maleta de R$500 mil, e na verdade ele havia pedido 2 milhões de reais e foram pagos em 4 prestações de R$500. Então é aquela história, tem que ser apurado tudo. Você acha que em algum momento a gente vai resolver realmente, esse país vai dar uma virada e ser uma coisa mais honesta? Olha, Fernando Sérgio, a Polícia Federal, ela está exercendo um trabalho excepcional, né? Toda essa operação, né, o país está sendo revirado, né? E então você vê que ela atua, né, a nível de Estado, né? Não é político, não é atuação política, tanto é que o que ela fez nessa última operação feita agora em março, que ela conseguiu até gravar encontros do presidente Temer, né, com o proprietário da JBS. O Josley Batista. Josley Batista, exatamente. Então você vê a competência dela. Agora o que eu me preocupo muito apesar de que a gente está tendo lá em Curitiba, né, a atuação do juiz Sérgio Moro e dos procuradores e do Ministério Público,
e aqui no Rio de Janeiro também a gente está vendo esse trabalho, mas a minha preocupação é a extensão disso. O que será, né? Qual o resultado final? Porque está acontecendo... Que tem uma hora que tem que ter um resultado, né? Exatamente. Não, e está acontecendo um envolvimento tão grande, não só no aspecto político, mas também no outro setor, né, privado, né, com trocas, né, de acusações, com trocas de favorecimento, né, e está atingindo uma camada muito grande do PIB, né, nacional. A gente vê aí as construtoras, né, a gente vê agora a JBS, a gente vê também o BNDES, né, que teve um prejuízo imenso, né, socorro até países, né, que o país está tão necessitado, né, de recursos aqui para gerir todas as nossas problemáticas. Então o país estava socorrendo países, né, que nada tem a ver, nada né? tem a ver, né, em detrimento que, se nós tivéssemos uma condição confortável, tudo bem, né, humanisticamente seria até louvável, né, mas acontece que esse dinheiro que foram aplicados em países ditatoriais, você está me entendendo? Não é país democrático, alguns países africanos, em Cuba, na Venezuela, enfim, a gente viu que o aspecto político estava absolutamente equivocado e atuante, né? Então você vê e está refletindo. Então eu espero, Fernando Sérgio, que tudo isso seja levantado, né? Que as pessoas sejam punidas, né? Os responsáveis por tudo isso sejam punidos, e que a própria justiça no final, né, cumpra o papel dela, que é de manter tudo na mais perfeita ordem dentro da Constituição. Pois é exatamente isso. Olha, o Oscar Bel está mandando um abraço para todos aí e dizendo que bomba, bom dia, um abraço para o Fernando Pereira, para o Laranja e para a Samira, né? E é isso, as pessoas todas compartilhando, e eu estou realmente muito preocupado. A gente tem que esperar dias melhores para o nosso país, porque acaba refletindo também, ô Laranja, acaba refletindo a violência, né? É aquela história. Quando falta, minha avó dizia que quando falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. É mais ou menos isso? É verdade. O povo está sem dinheiro, né? E a maneira mais fácil de se arrumar esse dinheiro é, no caso, o que estão fazendo os meliantes, saindo para a rua porque eles querem ter aquilo que a classe média, que eles tanto admiram, tem, mas eles querem fazer da forma errada, né? Ou seja, subtraindo das pessoas aquilo que as pessoas levaram muito tempo e com muito sacrifício conquistaram. Né? Porque é fácil você ver a pessoa numa determinada situação, mas tem de observar o tempo que foi levado para se conseguir isso, né? É verdade. E a pessoa luta muito para dar uma qualidade de vida para a sua família, tá? E de repente sai à rua e é subtraído todo aquele sacrifício daquela pessoa, e por muitas vezes já um outro estágio de maldade, subtraído até a vida dessa pessoa. É verdade. Eu queria até esclarecer aos nossos internautas que, excepcionalmente, a gente está indo um pouco além, vamos além em torno de 10 a 15 minutos. Por quê? Porque houve uma queda do nosso provedor entre a primeira parte e essa segunda parte do programa. Então, exatamente por isso que nós estamos indo um pouco além do horário de 9 horas. Então, esse esclarecimento tem que ser dado. Mas o Fernando Pereira, é o assunto do dia, né? Essa situação do presidente Temer, né? Que já negou, que já soltou uma nota ontem da presidência, dizendo que houve a tal conversa, mas que em momento algum ele quis, digamos assim, calar o Eduardo Cunha como testemunha. Mas tudo isso tem que ser provado, né? Não basta só a negativa, ou basta? Olha, Fernando Sérgio, eu não vi até agora nenhuma pessoa que foi dita que seria responsável assumir o erro.
Ninguém. Ninguém. Esquerda, centro ou direita, Ninguém. só tem inocente no Só país. Inocente. Ninguém assumiu, não, realmente eu errei. cometi o deslize, eu sou responsável, eu quero ser julgado. Ninguém. Agora o presidente ontem soltou uma nota que tudo é em verdade, né? Que ele não participou, não foi o tema da conversa, tá? Eu só acho o seguinte, infelizmente, esse governo não tem mais nada que fazer. Porque a popularidade dele, que já era muito baixa, né, com esses acontecimentos, desabou. Então essas reformas, né, que estavam sendo ventiladas, que estavam sendo estudadas, não devem ser mais objeto de aprovação, né, com esse governo que está aí. A solução que terá que ser feita, ou ele renuncia, né? Ou é decretado o impeachment. Molon, aquele deputado federal, já entrou com um pedido de impeachment, e teve um outro deputado também que entrou com um pedido de impeachment, né? O mais sábio nesse momento seria a renúncia, né? A renúncia, mas o que acontece? Como já se passou mais de 2 anos, porque se não tivesse acontecido 2 anos, você poderia, no impedimento do presidente e do vice, né, você poderia marcar eleições diretas, tá? Mas em função desse detalhe de já ter ultrapassado os 2 anos, a própria Constituição não permite. Então, o que tem que ser feito, assume o presidente da Câmara, que é o filho do César Maia. Exatamente, o presidente da Câmara assume e ele tem 3 meses, né, para marcar uma eleição indireta. Então, é uma saída, né? É uma saída. É uma saída. No momento que a gente está vivendo, onde há uma bipolaridade, é uma saída. Mas o que acontece? Como o país, agora que ele estava começando a dar uma respirada, segundo, né, a própria economia está demonstrando, né, com isso vai voltar tudo para o CTI. Vai tudo para o CTI, igual, é isso mesmo, sabe? Vai tudo para o CTI. Pois é, então mas a situação do país volta a ser muito mais preocupante do que era. Com muita dificuldade. Agora, voltando a um assunto bem local, Samira, uma coisa que tem que ser urgente modificada na cidade do Rio de Janeiro é a insegurança que nós vivemos, né? Sim. Essa é a nossa preocupação maior. Ontem aconteceu um fato aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei a comentar na abertura do programa de ontem, e volto, reitero, vi a entrevista da mãe desesperada, bandido assaltou com um garoto na cadeirinha, um garotinho de 3 ou 4 anos, e saiu com o carro, e a mulher não deixa meu filho, não deixou, saiu, a mulher ficou quase tendo um infarto, um problema apavorada, desesperada, gritando ajuda, e nesse particular, graças a Deus, parabéns à Polícia Militar, que tantas vezes a gente eventualmente critica, mas a ação da Polícia Militar foi absolutamente correta e conseguiu, naturalmente, recuperar a criança em perfeitas condições. Mas é lamentável conviver com isso, né? É difícil, né? Porque é uma situação em que as pessoas não têm dinheiro, não têm saúde, não têm emprego. Então é o nada, né? Não tem perspectiva, e eu fico até com medo dessa coisa da eleição indireta, porque na eleição direta a gente já vê o que está acontecendo. Uma eleição indireta... Olha, eu tenho medo, hoje... Eu tenho medo de tudo. Samira, me perdoe, mas hoje eu tenho medo da direta. Porque é aquela história, as pessoas estão emocionalmente desesperadas. Sim. Então Deus me livre de botar de volta algum demagogo, maluco, pilantra, safado, que se locupletou, qualquer que seja ele. E a gente seja de esquerda ou seja de direita. Então eu acho que na atual circunstância, Fernando, se houver realmente, de fato, a comprovação que leva à renúncia, porque não basta dizer, como você falou, não fui eu. Tem que haver a comprovação, né? Se for comprovado, tudo continua. Mas as provas são claras, estão sendo apresentadas, né, com gravações, isso aí não tem... Batom na cueca. Exatamente, não tem como duvidar, né? Agora, o país poderia aproveitar todo esse clima, né, que está acontecendo, pensar numa mudança de fórmula de governo.
Por que nós não Sim, pensamos? parlamentarista, né? Eu sou a favor do parlamentarismo. Né? Porque cai o gabinete, mas não altera o presidente. Não altera a política. A estrutura é muito mais segura. Exatamente. Então o que está acontecendo? O presidencialismo para tudo. Porque ele é muito interdependente, a economia, o país como todo, é muito dependente do sistema presidencialista. E hoje a gente vê, com raríssimas exceções, mas países que adotam o sistema parlamentarista são países que têm estáveis. Eles têm crises momentâneas, né? Mas o país não para. Então a gente tem que pensar numa mudança total, na mudança política, nessas mudanças de partido. Nós temos hoje mais de 30 partidos, isso não tem como acontecer. A gente tem o problema do voto distrital que tem que ser pensado, né? Mas o mais importante, no meu modo de entender, seria a mudança do sistema. O Fernando, uma pergunta. Nós temos entre os nossos debatedores aqui o Dr. Reinaldo Veloso, que é da OAB. Ele é defensor de uma opinião que eu achei interessante, que ele está dizendo, olha, estão querendo agora fazer voto em lista. E ele combate essa ideia do voto em lista, porque ele diz assim, que, na verdade, o que eles querem? Que os grandes partidos continuem, esses mesmos grandes partidos envolvidos em falcatruas, da esquerda, do centro e da direita, querem continuar no poder. Então, a tese que ele defende é que realmente o partido pequeno é que deve ser prestigiado, porque é um fato novo, é o novo que pode chegar. Concorda ou discorda? Olha, Fernando, a experiência não mostra muito isso, né? A gente vê que hoje, por exemplo, nós temos uma quantidade imensa de partidos que eles estão mais visando o fundo partidário. Que é um dinheiro que o governo dá todo mês. Dá todo mês. Maravilha. E outra coisa... Além do próprio salário. Além não é do próprio justo, salário. às vezes, por exemplo, na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado. É uma opinião. Tem deputados, às vezes, com 80 federal, 80 mil, 100 mil votos, não se elege. Um deputado de um partido pequeno, às vezes com 6 mil votos, ele se elege. Então, não há muita democracia nisso. Aí você vai pensar assim, não, mas é porque o partido é pequeno. Então não resolve. O que o país tem que ter, no máximo, Fernando, são 3, 4 partidos. Tá? E a partir daí, as pessoas, né, a cada tendência, partir para aquela ideologia daquele partido. Né? Isso é que é importante. E mais importante de tudo, é na hora da votação saber escolher as pessoas certas, né? E isso, enquanto não acontecer esse dado, né? Essa presença que hoje a gente vê rotineiramente, é difícil, né? Um país ser gerido conforme a gente deseja tanto. A Rita Carneiro de Mendonça está dizendo que é a favor do parlamentarismo, a Silvana Ruggeri não querem largar o osso, e aplaudindo aqui o debate. Muito obrigado, Silvana. Mas, meu caro William Laranja, esse é um momento que, infelizmente, o brasileiro anda com baixa estima, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, mudar isso, né? E somos nós que temos que fazê-lo, né? Verdade. Os serviços essenciais, né, para a população estão sendo cumpridos por pessoas, por profissionais dedicados. No caso, parabenizar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que mesmo sem salário está na rua. Nós andamos nas ruas e vemos esses guerreiros trabalhando, entendeu? Fazendo o papel deles. Entramos nos hospitais, vemos os médicos trabalhando também sem salário, né? A grande maioria dos hospitais estaduais, o médico sem salário, a equipe de enfermagem sem salário, mas trabalhando, se dedicando, assim como o policial militar, assim como o policial civil, assim como o policial federal, já em outra esfera. E até o pessoal da Força Nacional. E o pessoal da Força Nacional. Então, eu acho que é um país com profissionais dedicados. É um país com profissionais que assumem aquela proposta a qual eles se propuseram a realizar. Então eu acho que é uma questão até de solidariedade, de pensar
né, dos governantes, que aquelas pessoas precisam do seu salário para ter um mínimo do seu sustento, já que o salário não é lá grandes coisas, mas é aquilo que dá para ele sustentar e alimentar a família dele. É verdade, eu concordo plenamente com o que está se dizendo aqui, e para explicar, né, para a população o que é o parlamentarismo, é exatamente o que o Fernando falou. Você tem um presidente que é como se fosse uma rainha da Inglaterra, que ele só vai nas solenidades, ele representa o país, ele dá a unidade ao país e geralmente é uma pessoa proba. O que quer dizer isso? Uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter ilibado, isso é o desejável, né? E tem o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro pode governar anos, como Churchill na Inglaterra, ou pode governar meses, porque se fizer alguma coisa errada, o próprio parlamento o destitui e não há trauma, né? Não há essa coisa, meu Deus, o que vai ser? Vai ter golpe militar, não vai ter isso e aquilo e tal, que isso é aquilo que classifica uma republiqueta e não necessariamente um país. E o Fernando disse muito bem, Fernando, porque quanto menos partido, melhor. O nome partido já diz que é parte. Se você parte muitas vezes, ninguém chega a um acordo, ou eu estou errado? É isso mesmo, Fernando. Precisamos milhões, Estados Unidos, dois países com dois partidos, né, que revelam... Basicamente, são dois partidos. Tem alguns pequenininhos, mas que não tem... Então, com dois partidos, eles tocam a política dele, não adianta. Então, aqui, por exemplo, eu acho que 3 seria o suficiente, né? 4 no máximo. Fora disso, é inviável, né? O que a gente vê é que eu falei, aquela quantidade de partidos vivendo, né? Cada um querendo ser o seu feudo, cada político querendo ter o seu feudo. Então ele monta um partido, ele consegue ali angariar alguns deputados, né? E a partir daí a própria legislação permite que ele monte um partido. Mas esses partidos a gente vê que estão, a maioria, sempre ligados a benesses, ligado a falcatruas e tudo, né? E a gente tem que mudar isso. William, qual é a saída da crise? Nesse momento, a crise política, a situação do Temer. Fosse você o Temer, o que você faria? Renunciava. Renunciava porque eu acho que ele está comprometido, né? E uma pessoa comprometida, ela tem que assumir o seu erro e pedir para sair, né? Entendo. Eu acho que é bem por aí. Você quer mandar alô para alguém? Por favor, fique à vontade. Um alô para todos os ouvintes, para todos os internautas. Um alô, poxa, de agradecimento a você por ter me convidado. Imagine, prazer recebê-lo. Ao nosso querido Fernando também. Samira. A nossa querida Samira. E dizer que eu estou aí para trabalhar, né? Para tentar contribuir com um pedacinho da experiência que adquiri ao longo desses anos e está à disposição para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de ajuda que eu possa dar. Que maravilha. Fernando Pereira, meu querido amigo, muito obrigado por ter vindo. Fernando também, como você sabe, empresário, administrador de empresas, né? E presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. Muito obrigado por ter vindo. Seu recado final. Quero desejar a todos um feliz dia, né? E que o país realmente, depois dessa turbulência toda, ele encontre o seu caminho, né? Eu sei que vai ser difícil, né? Vai ser uma caminhada muito difícil, porque as perspectivas políticas são terríveis, né? Mas a gente não deve perder a esperança, né? E o brasileiro, ele deve, né, sair às ruas, se for o caso, para protestar, para tentar mudar tudo isso. Então, só através da pressão popular, né, que a gente vai conseguir que esse país volte ao trilho, né, do desenvolvimento e, com isso, gerar toda uma riqueza para a população. Perfeito. Samira, muito obrigado por participar desse programa hoje. Seu recado final. O recado é mais um agradecimento aos nossos amigos aqui presentes, né? Ao internauta, né? Esperamos que ele compreenda o programa que houve hoje, né? Mas nada que comprometa, né, o nosso trabalho, e marcar um encontro para amanhã, às 8 da manhã.
Isso aí. Lembrando, né, você que tem muita gente agora vendo a gente, muita gente, eu até vou me posicionar aqui melhor, porque aqui tem menos incidência de luz. E lembrando que, infelizmente, a gente vai ter que apresentar o programa em 2 partes no dia de hoje, mas vai funcionar, porque após a primeira parte, a abertura do programa, caiu a internet e só recuperamos alguns minutos depois. Mas conseguimos fazer o debate. Eu quero encerrar o programa com uma mensagem aqui do meu livro Vida e Sucesso, que você está vendo aí no sentido contrário, que eu estou com a câmera reversa. E entre as respostas que a gente deu aos nossos queridos ouvintes, eu sempre coloquei uma frase de alguém, ou frase, ou pensamento de alguém relativamente famoso. E um dos maiores filósofos espíritas, o francês Leon Denis, escreveu isso. Então a justiça se revela no universo. Não há mais eleitos nem excluídos. Todos experimentam a consequência de seus atos. Mas todos reparam, resgatam e reerguem cedo ou tarde para evoluir, desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Está aí a mensagem do dia de hoje. Quero agradecer a você, agradecer também ao site radiodeverdade.com, que repete todos os dias o nosso programa, que maravilha. Agradecer às emissoras comunitárias que também estão repetindo, eu sei, aos nossos amigos aí do interior de Minas Gerais também, aos nossos amigos lá de Cruzeiro, São Paulo, alô, Alves Júnior, um abraço para você, meu querido amigo, Ana Rita em Juiz de Fora, Marcelo Pugliese, Heloísa Ferreira, a Olenka Faccioli na Suíça, o Joseph e a Cláudia, nossos queridos amigos lá na Suíça, a Tônia Elizabeth nos Estados Unidos, em Miami. Olha, foi muito bom estar com vocês, ainda que em 2 partes no dia de hoje, e amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, estaremos aí. Grande abraço, bom dia, tudo de bom e que o melhor aconteça.